Deputado, muito obrigado aqui pela presença aqui no SBT News. Queria começar perguntando aqui, debate pronto, o senhor que atua nessa área, que tem projetos nessa área, a gente tem enfrentado situações climáticas adversas nesse país. Amazonas agora, o norte do país, está numa situação de fato dramática, né? Sem chuvas. E eu queria que o senhor, dentro do Congresso, qual é a avaliação em relação a esse momento crítico que estamos vivendo em relação ao clima nesse país? Bem, as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. E na minha época da agronomia, falava que no futuro nós teríamos problemas, né, de falta de água, de queimadas. E teve até dois cantores mineiros que disseram que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. E o cidadão comum, o cidadão aí da cidade principalmente, não entendia o que é mudança climática. E hoje as mudanças climáticas chegaram nas vidas de todos nós. O sul que chovia regularmente hoje perde a safra por seca e depois vem os tornados. O Nordeste, no meu Vale do Jequitinhonha, das nossas Minas Gerais e o Norte, que a certeza que tem se chover chove pouco, perdeu com chuvas torrenciais. Então essa é a ação do homem na natureza. Os continentes do Norte, quando se fala de União Europeia, Estados Unidos, eles mais velhos que o Brasil, 1.500 anos, eles se enriqueceram com as riquezas do mundo inteiro da natureza. E a natureza, quando reage, ela reage fortemente. Por isso, hoje a Amazônia, o Sul, está acontecendo. E o Brasil, especialmente, que tem 60% do seu território ainda com vegetação nativa, é preciso cumprir o dever de casa. E não é aquilo seguinte, ó, se vocês não pagarem, como às vezes o Brasil foi para a Conferência Mundial do Clima, se não pagar, nós vamos continuar desmatando, não é esse. É um pacto pela vida. Então, é preciso que o Brasil faça o dever de casa, e fazer o dever de casa, eu tenho certeza que o que as pessoas esperam é não fazer desmatamento. Não é só ilegal, não, é saber que não precisa mais fazer desmatamento. A ex-ministra Tereza Cristina, ela disse, o Brasil não precisa arrancar mais nenhuma árvore para continuar sendo essa potência na produção de alimentos. Mas o Pacto da Humanidade, eu que participo desde a ECO 92 e de 2015 para cá de todas as conferências mundiais do clima, onde reúne 200 países, né? O pacto é, ou nós reduziremos essa ação predatória da natureza, ou a vida na Terra pode se exterminar não sei quando. E para isso o Brasil, que é esse gigante do agro, gigante na mineração, nós precisamos primeiro ter clareza de que é preciso aprovar leis no Congresso que acabe de uma vez por todas com o desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal. E eu já tenho um projeto que está no Senado, da minha autoria, foi aprovado na Câmara por uma maioria muito ampla, garantindo que é preciso que quem seja legítimo, seja grileiro, seja bandido, na ocupação das terras públicas, especialmente na Amazônia brasileira, tenha o documento da terra, para ele saber responsabilizar e separar o joio do trigo. Quem desmata ilegalmente, quem tem que cuidar é o IBAMA, só que não é o IBAMA que está aí hoje, é o IBAMA fortalecido, o ICMBio, também o Instituto Chico Mendes, é preciso ter estruturado, a Anater levar assistência técnica. Por isso eu estive, inclusive no final do ano passado, em Washington, na capital dos Estados Unidos, fazendo um debate, qual que é o caminho da Amazônia. E eu proponho um tripé, e eu tenho projetos tramitando no Congresso Nacional. Primeiro, regularização fundiária, ter o documento da terra para separar o joio do trigo. Fazer regularização ambiental e ter assistência técnica, porque nós não podemos continuar produzindo como nossos avós produziram, na foice, no machado, na enxada, que era possível naquela época. Hoje é preciso ter a ciência, a tecnologia em defesa da vida, em defesa de sistemas produtivos mais sustentáveis. Então, esse conjunto de medidas para que as mudanças climáticas sejam estabilizadas. Deputado, a impressão que a gente tem em determinados momentos é que as políticas nesse país, elas não são políticas de Estado, são políticas de governo. Então, você não tem determinados protocolos que você se segue. Muda o governo e se muda uma política. Posso falar de vários temas aqui, por exemplo, na questão social, questão de armamentos, por exemplo. Você teve no governo passado uma clara distribuição de armas e você teve nesse governo agora um veto em relação à distribuição de armas. Independentemente de quem está de um lado ou do outro desse debate, você claramente mudou essas regras a partir, inclusive, de decretos, não necessariamente de mudanças legislativas. No caso do meio ambiente, a impressão que a gente tem, olhando
e essa eu acho que também é uma impressão do público, do eleitor, é de que muda-se o governo para se mudar uma política. Como é que se estabelece, de fato, uma regra, uma legislação que tenha um protocolo, que você não fique, na questão ambiental, à mercê do governo de plantão, que você pode ter um ministro do meio ambiente, por exemplo, que tenha um direcionamento completamente diferente do outro e mude completamente as regras e acabe facilitando, por exemplo, mais desmatamento, por exemplo. Bom, primeiro, a minha avaliação, e a tese, não é nem ideia, porque tese é quando você tem fundamento de fatos, né, jurídico, de legislação, é de que o Brasil, não só no campo ambiental, mas em todos os campos do desenvolvimento, você vai pensar em logística, você tem a questão das armas, a agenda de costume, né, o Brasil não precisa dessa polarização. Mas especificamente nas questões das mudanças climáticas, as questões ambientais, eu apresentei, por exemplo, um projeto do mercado de carbono voluntário, onde o produtor ele passa a ser, através da remuneração de receber, ele tem um patrimônio que é a floresta nativa, ele passa a receber por isso. E quem vai pagar? Quem vai pagar, eu citei quem é do continente norte, os países mais velhos, pagar para remunerar esse produtor. Isso é uma política de Estado, isso não depende de partido, não depende de governo. Outra coisa, tem um outro projeto que eu apresentei na última conferência do clima, que foi no Egito, e é o único projeto hoje no Brasil, mas são uns 15 países que estão discutindo, é uma classificação dos agentes financeiros, das empresas, de acordo com a sustentabilidade. Então você precisa esverdear a economia. Ou seja, tem um banco, por exemplo, ele prestou 1 trilhão. Ele colocou uma quantidade insignificante de recursos para dizer que é sustentável, mas o restante do recurso ele deixou ali soltar o motosserra, a máquina de esteira. Então é preciso que tenha um critério. Se é sustentável, é preciso que o país tenha essa regra. E o Ministério da Economia, que eu até debati já com o ex-ministro, com o atual ministro, sobre essa importância dessa classificação, para ser uma lei de Estado, não é a lei do governo Lula, não é a lei do governo Temer, Bolsonaro, nem Dilma, nem de ninguém. É uma lei para o Brasil. Outra coisa, o Brasil, já que é um gigante nessa competitividade, é preciso a gente provar que nós somos sustentáveis. Então tem um outro projeto que foi construído com a Universidade Federal de Minas Gerais, de que basta a gente pegar o produto que nós vamos vender, o cadastro ambiental rural, que eu tenho já referenciado onde é a propriedade, e a guia de trânsito desses alimentos, para saber se ali teve queimada ilegal, desmatamento ilegal. Ou seja, é preciso, e tem outros projetos, não só esse que eu estou dizendo, que é da minha autoria, mas tem uma gama de parlamentares que tem visão de Estado. Então, para mim, essa decisão ela começa primeiro no parlamento, aprovando leis que são leis de Estado, e depois cobrar do governo que estiver aí, para que nós não tenhamos essa alternância, né? Parece que meio ambiente é uma coisa ideológica, e não é uma coisa da vida. Deputado, agradeço muito aqui a presença aqui no SBT News, portas abertas aqui para o senhor, para discutir esse tema da economia verde, entre outros temas. Muito obrigado. Viu? Que agradeço, estamos à disposição.